Por favor, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje, o rouxinol do imperador. O palácio do imperador da China era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo. Construído em mármore branco, possuía torres de marfim, paredes revestidas com tecidos de cores variadas e quartos decorados com ouro e prata. Era realmente uma maravilha. O jardim também era de enorme beleza. Nele cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim, se estendia uma mata, que chegava até o mar, e no interior dela vivia um rouxinol de canto único. De sua pequenina garganta saíam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas, quando ouviam o canto do rouxinol, todos admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes, havia escritores que, ao retornar às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata, próximo ao Palácio Imperial. E dedicavam a ele os maiores elogios, muito mais do que a maravilhosa casa do imperador chinês. Um dia, um daqueles livros chegou às mãos do imperador. O soberano o leu e ficou, ao mesmo tempo, surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! No bosque que faz divisa com os jardins imperiais vive um rouxinol cujo canto é incomparável, e eu o desconheço. Tive que ler um livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha do meu país é um pássaro de voz de ouro, e não este meu soberbo palácio. Diga-me, por que não fui informado? Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador. Mas vou descobri-lo. E que seja muito breve. Nesta noite mesmo, o rouxinol deverá cantar somente para mim. O primeiro-ministro iniciou as buscas. Interrogou príncipes e nobres, guardas e cavalheiros. Ninguém sabia da existência de tal ave. Sem nada descobrir, o primeiro-ministro voltou ao imperador. Meu senhor, não se consegue encontrar o rouxinol. Talvez não exista. Talvez seja apenas invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis explicações. Exigia o prodigioso rouxinol, ou naquela noite o rouxinol cantava para a corte, ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomeçou a percorrer ruas e praças, perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou: "O rouxinol? Conheço, sim. Às vezes, à noite, paro no bosque para ouvir seu canto maravilhoso. Tem uma voz tão bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Poderia me ajudar a procurá-lo?" "Claro que sim, excelência." Imediatamente, ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros e cortesãos para, sob a orientação da serviçal, ir procurar o rouxinol na mata. Estavam andando já há algum tempo, quando se ouviu um mugido. Os cavaleiros pararam curiosos. "Deve ser o rouxinol cantando. Que voz agradável." "Esse foi o mugido de uma vaca", riu a mulher. "O rouxinol vive mais longe." Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore e mostrou uma ave minúscula de plumas acastanhadas que saltitava entre os galhos.
Ali está, aquele é o roxinol, o pássaro de canto comovente. O primeiro-ministro e seu séquito ficaram desapontados com o aspecto modesto do roxinol. Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio. Porém, quando escutaram sua voz, todos ficaram encantados e convidaram-no para ir à corte. O rouxinol aceitou o convite. Foram feitos grandes preparativos para a sua chegada. Flores por toda parte, assoalhos encerados e brilhantes, e uma gaiola toda de ouro no meio da sala do trono, para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, o roxinol pousou sobre a gaiola, olhou com respeito o ilustre anfitrião, o imperador da China, e começou a cantar. Seu canto era tão comovente que o imperador chorou. Chorou emocionado. Terminado o concerto, ele disse para o roxinol: Fica comigo para sempre, para a minha felicidade. Em troca, terá tudo o que pedir, tudo o que mais o agradar, tudo o que você quiser. Majestade, respondeu o passarinho. Enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos. Isto, para mim, é a recompensa maior. Não peço mais nada. Se Vossa Majestade assim o deseja, estou pronto para abandonar a mata e alegrar sua vida com minha voz, sempre que quiser. E assim o roxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador. Cantava frequentemente para o seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim. Mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro. Um dia, o imperador da China recebeu um presente de seu amigo, o imperador do Japão. Um maravilhoso roxinol mecânico, todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes, a cauda exibia safiras e os olhos de rubis. Bastava girar uma pequena chave e o roxinol mecânico cantava uma linda melodia. Porém, o roxinol verdadeiro cantava com o coração e o outro com molas e cilindros de aço. As duas vozes não combinavam e o imperador se aborreceu. Que o roxinol mecânico cante sozinho, ordenou. 30 vezes seguidas, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia sem mudar uma nota sequer, entre aplausos e elogios da corte que o ouvia. Na 31ª apresentação, o imperador disse já o bastante. E agora, que cante o roxinol verdadeiro, ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando-se do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata, onde sempre vivera em total liberdade. Mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o roxinol mecânico. Para que todos os súditos admirassem seu roxinol, permitiu um espetáculo público. Muitos se deslumbraram, mas quem já ouvira a voz do roxinol verdadeiro, a mata nem se comoveu. Há enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros, o imperador, a cada dia que passava, ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho repousava em uma almofada de seda ao lado da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda, contente com aquele canto sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu, produzindo um ruído estranho. O imperador mandou chamar um experiente relojoeiro que encontrou uma mola quebrada e trocou-a.
mas avisou ao imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o roxinol mecânico só poderia cantar uma vez por ano, para evitar que quebrasse definitivamente. O imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se os anos e um dia o imperador adoeceu gravemente. Repousava entre seus lençóis de cetim e as cobertas de seda bordadas, mas apesar de tanto luxo, estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão ao trono, médicos pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente, a criadagem dormia. Ninguém fazia companhia ao enfermo. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada a seu lado, em seu assustador manto negro, encarando-o silenciosamente. Entendeu que chegara a sua última hora, e então se virou para o roxinol mecânico e sussurrou: Cante, cante, suplico-lhe, cante, quero escutar sua voz mais uma vez antes de morrer. Mas o roxinol permaneceu calado. Não havia ninguém que lhe desse corda e ele, sozinho, não podia cantar. De repente, uma melodia muito doce, enternecedora, ressoou nos aposentos. No parapeito da janela estava o roxinol verdadeiro. O passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes, safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto, e quando o roxinol se calou, pediu para que continuasse. A música se espalhou pelo amplo aposento e a cada nota o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, Dona Morte foi se afastando devagar. Repouse agora, majestade, disse com carinho Roxinol. Amanhã acordará curado. E ficou ali com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. No dia seguinte, ao despertar, o imperador se sentia bem e se levantou. O Roxinol ainda estava no parapeito da janela. Meu salvador, disse-lhe o imperador, fui ingrato com você ao preferir o roxinol mecânico, mas agora pretendo me desculpar. Vou destruir aquele tolo brinquedo se quiser, mas peço-lhe que nunca mais me abandone. Não me peça isso, respondeu o roxinol. Vou ficar com muito gosto junto de Vossa Majestade, mas com a condição de não me prender mais na gaiola. Deixe-me livre. Permita que eu viva nos bosques. Virei cantar sempre que quiser. E também lhe contarei tudo o que vejo no seu império. Assim, saberá das injustiças que devem ser punidas e das boas ações que merecem ser recompensadas. Seu povo poderá ser bem mais feliz. O imperador concordou e o roxinol foi embora. Mais tarde, na hora em que os cortesãos, médicos e empregados entraram no aposento do doente, temendo encontrá-lo morto, viram-no em pé, alegre, feliz e bem disposto. E nunca souberam, nem sequer imaginaram o motivo de tal prodígio.